Muito bom dia, amigos e amigas que frequentam esse nosso portal Penanduba. E aos que estão chegando agora, assim como você que já nos assiste há alguns dias e ainda não é inscrito, eu peço a sua inscrição, eu peço o seu comentário, eu peço que você curta e compartilhe se você assim desejar e achar que nós merecemos um pouco da sua ajuda. Isso ajuda o nosso canal. E eu quero lhe dizer, agora, 1h30 da manhã do dia 20 de agosto, algumas coisas aqui do Portal do José para manter a gente bem sintonizado com as situações. Diz que o Malafaia está, assim, meio como que está numa montanha russa, ou como que está num trem fantasma. Ele está muito nervoso e fazendo algumas chantagens que não vão funcionar e que pode complicar mais ainda o futuro dele diante da justiça. E ainda é dito, como o Eduardo Bananinha está apregoando, quebra e falência das empresas, quebra de banco. Não haverá nada disso, nem quebra de banco e nem falência de empresa aqui no Brasil, por causa de algum descumprimento aqui dos nossos ministros, da nossa Suprema Corte, descumprimento de leis vindas de fora, porque o país é soberano. Toda lei que por acaso seja advinda de um país estrangeiro precisa, para funcionar aqui, ser sacramentada pelas leis, pelo direito, pelos juristas daqui. Se não for, não tem nada a ser feito. Não haverá os bancos, qualquer empresa internacional ou não, que aqui esteja, tem que operar de acordo com as leis daqui. Isso é regra em todos os países. A lei que vai valer, segundo o Portal do José, não é a Magnífica lá de fora, mas é a lei do Xandão e do Dino. Como eles já estão dizendo que é só esses dois que estão fazendo tudo, então tá. Porque eles estão de acordo com a nossa Constituição e ela é quem vai valer. Então essas foram as dicas deixadas pelo Portal do José. E Tiago do Reis, no Plantão Brasil, disse que o Trump quer ser o dono da paz também, inclusive lá pela Ucrânia e pela Rússia. E ele quer que entre a OTAN, a Europa, a China e até a Índia como força de paz. Só que o Putin não está querendo nem a Europa e nem a OTAN. Ele aceita a China, mas ele prefere também o Brasil, o Exército Brasileiro. Assim como já o Exército Brasileiro foi uma força de paz lá no Haiti, ele está requisitando e querendo, inclusive ele fez um telefonema para o Lula e, dentre outros assuntos, estava esse. Para mediar, fazer a mediação de paz lá, ele prefere o Exército Brasileiro, da China e tá, mas da Europa e da OTAN ele não está simpático. E ele ainda, ele chama o Exército Brasileiro. E a imprensa no Brasil, agora, essa imprensa muito de ultradireita, está com dificuldade de falar isso porque elas gostavam de dizer que o Lula é um anão diplomático. E agora, como é que o anão diplomático está ganhando de outras potências e está sendo requisitado mais do que os outros para fazer a força de paz? Então, é uma grande cacetada dessa imprensa que não trabalha com consciência também, que trabalha também desinformando. E os europeus, eles foram aqui, tinha aquela situação que o Zelensky queria ou não iria conversar com o Trump nos Estados Unidos, ele foi. Foram também líderes europeus e ficaram lá humilhados, esperando o Trump bem se acertar com o Zelensky, depois voltar a telefonar para o Trump, para o Putin, e só então recebeu os europeus. E isso é o que essa imprensa de direita, que tem vontade de trocar o Lula por um candidato da Faria Lima,
por um governo votado pela Faria Lima ou outro, eles querem para o Brasil, é que o Lula, o Brasil esteja se humilhando, se ajoelhando diante dos Estados Unidos, assim como a Europa, porque depois esses pegam os tarifaços, pegam esses, são punidos, depois de humilhado. E aqui o Lula já até o Trump já falou para o Putin, que já reconheceu que o Lula é do grupo dos países que são amigos da Rússia e do BRICS e que é do grupo dos países que não aceitam humilhação. Então, a imprensa brasileira que se cuide, porque ela está andando muito, se colocando muito em maus lençóis. Zelensky e Trump, segundo Thiago Reis, concordaram e sorriram de uma ideia de manter a guerra para se manterem no poder sem precisar haver eleição. Se isso funcionar na Ucrânia, o Trump já está desejando isso para lá também, para os Estados Unidos, porque é muito protesto contra ele já no 7º mês de governo, pedido de impeachment e essa coisa toda, e ele já está simpatizando com a ideia do Zelensky de nunca terminar a guerra, achar sempre um jeito de incumpridar, que é para poder não haver eleição e ele continuar no poder, se eternizar no poder. E o Trump, segundo o Thiago do Reis, já está simpatizando, se essa ideia colar também nos Estados Unidos, que bom, não sei. Eu espero que os norte-americanos consigam um jeito mais democrático, mais inteligente de resolver os seus problemas. Que Deus os abençoe. Também não estou pedindo falta de bênção, quero que Deus abençoe também o presidente de lá, dê luz, mude a ideia, converta ele, mude os pensamentos para que ele possa mudar sua administração para melhoria do povo norte-americano e do mundo como um todo. Tá? Então, eu aqui quero já terminar essas reflexões, deixando também, como não poderia deixar de ser, umas passagens bíblicas. Coríntios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Falando assim nesse tom, dessa capacidade ou falta de capacidade administrativa, de conduzir, de convergir problemas para soluções, de negociar, tá? Então, diz lá em Coríntios que nós temos uma capacidade, ou podemos adquirir uma capacidade que não é nossa. Ela é uma suficiência que vem de Deus e por Deus é sustentada. Então, o cristão deve buscar isso, agir com uma capacidade, uma suficiência humilde, reconhecendo que aquilo vem de Deus e é Deus quem sustenta, é Deus quem dá o norte. Ou seja, a base do cristão é essa lei régia, essa lei justa, imparcial, justiça igual para todos, olhando a todos, nivelando a todos por igual, com a mesma justiça, verdadeira na sua origem e misericordiosa, com fidelidade e inteira conexão com a lei, com todo o sentido da lei. Uma misericórdia desconectada da lei se torna uma corrupção, se torna um estrago dentro da lei. Então, estes atributos juntos levam inevitavelmente à santificação. E melhor, é uma santificação em grau crescente, assim como se fosse uma carreira, quem é um servidor de carreira, ou quem é um funcionário de carreira. Mais ou menos assim, ela vai subindo o grau da santificação. A fidelidade e inteira conexão a todo o sentido da lei é o que dá na santificação. E, para terminar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Diz que se a pessoa, o cristão, o praticante dessa lei, ele for desprezado, for xingado, for injuriado, porque ele se comporta dessa forma, ele age de maneira correta, ele pode se considerar que ele é um bem-aventurado afirmado por Deus. Ele é um bem-aventurado, porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre essa pessoa repousa certamente o Espírito da glória de Deus, e isso é o Deus, o autor da lei, que fala isso.
E a gente sabe que o Espírito da glória de Deus é o Espírito da vitória. Pode encontrar oposição, adversidade, dificuldade, isso é justo nesse mundo, até alguma perseguição, mas sairá sempre vitorioso no final, ok? Então, gente, vamos refletir essas coisas, vamos pensar que, acima de tudo, Deus tem que estar no comando. Não é um Deus em carne e osso, não, de uma liderança admirada e endeusada, não. É o próprio Deus Criador, é que Ele, sendo sempre buscado, a sua presença sendo sempre buscada, a sua inteligência sendo suplicada para que desça até nós, a sua graça, o seu poder, a sua bênção, ele virá nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Vale para o povo brasileiro, vale para o povo norte-americano, vale para os europeus, vale para russos, ucranianos, asiáticos de qualquer país, é para toda a humanidade. Todos somos criados por Deus, com capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, se aderirmos à sua lei régia. Amém? Que Deus seja louvado. Um abraço a todos e até a próxima.